Pois é, rapaz, uma alegria enorme agora conversar com Branca Viana, idealizadora e apresentadora do presidente da Rádio Novelo. Bom dia, Branca. Bom dia. Que alegria conversar com você, sou seu admirador. Seu trabalho é fantástico, fantástico, menina, fantástico. Poxa, muito Ah, obrigada. Ô, Branca, conte um pouquinho sobre você, como é que você entrou nisso aí, bem te conhecer mais, porque, olhe, você faz um sucesso. A Mara, tô falando sério, não é conversa mole, não. Muito obrigada, Mari. A Rádio Novela é uma produtora de podcast que a gente criou, eu criei com um grupo de outras pessoas há, há 2 anos e pouco, há quase três, na verdade, agora já, para fazer podcasts do tipo que a gente queria, do tipo de podcast que a gente gosta de ouvir, dos podcasts gringos, né? Então, a gente faz podcast narrativa, a gente faz também podcast de entrevista, no estilo MesaCast, outras coisas assim. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer são os podcasts narrativos. Um dos primeiros que a gente fez foi o Praia dos Ossos, que é um podcast em 8 episódios sobre a história da Ângela Diniz, uma mulher que foi assassinada nos anos 70 pelo namorado dela. Ela era uma socialite glamurosa, que estava sempre em coluna social, sempre aparecendo no jornal, nas capas de revista, né? Naquela época não tinha rede social, então as redes sociais eram as capas de revista e as colunas sociais. Ela aparecia muito e ela foi assassinada pelo namorado quando ela tinha 32 anos. E aí a gente conta essa história, a gente conta a história da vida dela, conta a história do crime, conta a história da defesa do namorado dela, que no primeiro julgamento foi praticamente absolvido usando aquela tese infame da legítima defesa da honra, né? O argumento do advogado era que o namorado matou ela para defender a honra dele, porque ela, segundo o advogado dele, ela era promíscua, ela era uma vadia e o namorado tinha ciúmes e ele era apaixonado por ela e um homem apaixonado é um morto que caminha e o que mais ele ia fazer, né? Qualquer um no lugar dele teria feito a mesma coisa. E ele acabou, no primeiro julgamento, pegando só 2 anos de prisão com o sursi, porque ele já tinha ficado em prisão preventiva 7 meses, então já tinha cumprido um terço da pena. E aí a gente conta essa história inteira, e a gente conta a história da vida dela também, a vida dela em Belo Horizonte, como ela foi criada, o casamento dela, os filhos, a vida dela no Rio de Janeiro, quando ela saiu de Belo Horizonte, e essa é a história que a gente conta nesse podcast. E a gente na Novelo faz muitos outros podcasts também, a gente trabalha, a gente produz para o Spotify, a gente produz para a Globoplay, a gente produz para clientes, né? Se as pessoas querem fazer um podcast, as empresas, as fundações, os institutos querem fazer podcast, procuram a gente para a gente fazer os podcasts deles. É assim que funciona. Ô, Branca, a Praia dos Ossos, rapaz, me emocionou muito porque eu morava no Rio de Janeiro nessa época desse assassinato e acompanhei muito de perto o Doca Street, né? E o julgamento, você inclusive bota trechos do advogado de defesa dele fazendo, né? Mas, e é incrível essa história, né? Porque Doca Street largou a família porque se apaixonou por ela. Ela era uma mulher que sabia dos direitos dela, ela era independente, isso é uma coisa fantástica, mas naquela época você sabe, né, que isso era tido, né, como se ela fosse promíscua, como se ela fosse. E o cidadão, rapaz, chega a dar uns tiros nela, mata, e é defesa da honra com sangue que se. E de vez em quando eu vejo, Branca, no TikTok, é, eles passam trechos daquela novela Gabriela, os coronéis de Ilhéus, né? Que Zé Wilker faz o papel de um deles, ele chega, Maitê Proença, mulher, ele chega, se prepare, vou te usar hoje. E depois, quando pega ela com o dentista, né?
mata o dentista, mata ela e o negócio era esse. Ele não pode ser condenado porque ele lavou a honra dele com sangue. É incrível essa história. Esse podcast foi tão bem construído, tão bem construído. Parabéns, parabéns mesmo. Agora é uma pesquisa grande para fazer isso assim, não é, Branca? Foi, não, foi. O podcast inteiro levou 2 anos para ser feito. A gente fez muita pesquisa. A pesquisadora é a Flora Thompson DeVoe, que aparece um pouco também nos episódios, porque ela me acompanhou em todas as entrevistas. Então, ela fez a pesquisa. A gente teve o Antônio Venâncio fazendo a pesquisa de áudio para conseguir os áudios todos de arquivo, né, que a gente ouve, como você falou, a gente ouve a defesa do advogado, a gente ouve ele chamando ela durante o julgamento, ele chama ela de Vênus lasciva, ele chama ela de prostituta da Babilônia, é uma coisa louca. E isso tudo porque ela era uma mulher desquitada, né? Na época não tinha nem divórcio. É. Quando ela se separou do marido, não tinha divórcio. Ela morreu em 76 e a lei do divórcio do Brasil, se eu não me engano, é de 77. E mulher desquitada era um termo pejorativo, né, naquela época. Homem desquitado, não. Mas mulher desquitada era um termo pejorativo. Ela já era automaticamente considerada uma vagabunda, né? E uma das coisas que o advogado diz é essa ideia de que a morte dela é culpa dela e que a morte dela estava nela. Quer dizer, se não fosse ele, chega a dizer isso, que se não fosse ele, se não tivesse sido o Doca, teria sido outro namorado, porque com aquele comportamento, uma mulher como aquela só seria assassinada, não teria jeito. O destino dela é morrer, uma morte violenta e prematura, né? Imagina, ela tinha 32 anos quando ela morreu, ela tinha 3 filhos, né? Quer dizer, ela nunca chegou a ver os filhos crescerem, ela nunca chegou a ver os netos, ela tem netos, né? E o que ela fazia na época é uma coisa que hoje em dia seria super normal. Ela se separou do marido antes dos 30 ainda. Imagina, a mulher vai se separar do marido antes dos 30, nunca mais vai namorar ninguém, né? Então ela separou do marido antes dos 30 e aí ela namorava pessoas. Ela tinha namorado, ela namorava um, namorava outro. Quando ela não gostava mais, ela terminava. Ela era muito bonita, ela era muito charmosa. Todos os amigos que a gente entrevistou contaram que ela era muito engraçada, que ela era inteligente, que ela era divertida, ela era boa companhia. Então ela tinha muita gente querendo namorar ela, né? E ela gostava de namorar. Esse é que era um negócio que na época era imperdoável, né? Era considerado imperdoável. Ela gostava de namorar. Ela gostava de sexo, ela gostava de namorar, ela gostava de passeio, ela gostava de festa, ela gostava de aparecer em revista. Ela era uma pessoa que gostava da vida, né? Gostava muito da vida. E o advogado do Doca, ele tratou esse gosto dela pela vida como se fosse um gosto pela morte. Ele chegou a dizer no julgamento que ela teria tendências suicidas, porque na cabeça dele, na cabeça daquela época, uma mulher com esse tipo de vida, uma mulher livre, que quer botar em prática os desejos sexuais dela, que quer ser livre, ela não dependia de ninguém, ela tinha dinheiro, ela vivia sozinha, cuidava da própria vida. Uma mulher que tem esse tipo de comportamento, que tem esse tipo de personalidade, segundo o advogado, só pode querer morrer. E o Doca teria sido só um instrumento. E aí a gente conta essa história toda no podcast, mas o que aconteceu com esse julgamento é que essa defesa foi tão machista, apesar de não ter sido a única, né? É uma defesa comum, até hoje em dia isso acontece ainda, até pouco tempo atrás, ainda tinha advogado no Brasil usando a defesa da legítima defesa da honra. E ainda tem advogados argumentando alguma coisa parecida. Eles não usam mais o termo legítima defesa da honra, mas eles argumentam o comportamento da vítima como sendo a motivação do crime, né? Ela quis se separar, ela abandonou ele, ela levou os filhos, ela namorou outro homem, isso tudo como se isso fosse justificativa, como se houvesse, né, justificativa para você matar uma pessoa assim. E essa defesa tão machista de uma pessoa tão famosa, ela era muito famosa, o Doca também era uma pessoa conhecida nessa coisa de coluna social, que era muita moda na época, fez com que o movimento feminista, que na época era muito pequenininho, muito incipiente, se organizasse para fazer uma campanha, sabe, contra essa defesa. E começou com as mulheres lá de Minas, porque a Ângela Diniz era de Minas, começou com elas lá em Minas e depois foi se espalhando por todo o Brasil. Elas se organizaram em todo o Brasil, elas fizeram protestos, elas fizeram passeatas, elas falaram com a imprensa, elas publicaram artigos, e isso fez com que a opinião pública fosse mudando. Acabou que o primeiro julgamento foi anulado,
O DOCA foi a julgamento outra vez, em 81, 2 anos depois do primeiro julgamento, que foi em 79, e no segundo julgamento ele foi condenado a 15 anos. E foi para a cadeia, realmente cumpriu o que a lei obriga, né, a cumprir. Ele cumpriu 1/3 da pena, que é o que a lei do Brasil manda. Eu estou conversando com Branca Viana, fundadora da Rádio Novelo. Ela, inclusive, tem vários podcasts e nós estávamos conversando sobre um específico aqui, Praia dos Ossos, com o assassinato de Ângela Diniz por Doca Street. Você falou num ponto aí muito importante. Eu vivi isso, inclusive, eu sei como é. Na época não havia divórcio. O casal se desquitava. Muita gente ia se casar com o segundo casamento no Uruguai, engraçado. Tinha até anúncio classificado, Branca. Case-se no Uruguai. Você veja que loucura. Porque a Igreja Católica, na época, não permitia que o senador baiano, mais eleito pelo Rio, Nelson Carneiro, que foi o eterno batalhador do divórcio e que acabou conseguindo, a igreja não permitia. Dissolução da família, esse velho argumento que a gente sabe. E o que acontecia, Branca, porque eu sei, porque eu sou velho e vivi essa época, é o seguinte: a mulher desquitada era tida como uma presa fácil, porque ela não era mais virgem. O problema era esse. Então, a mulher desquitada, quando casada, que circulava com outros casais de amigos, na hora que ela era desquitada, as mulheres dos amigos afastavam ela, porque ela pode se transformar em amante de meu marido, porque hoje ela é uma mulher livre. Como se a liberdade não fosse boa, né? Mas era assim que acontecia. Era uma marca, assim, terrível, Branca. Era uma coisa terrível. E isso não acontecia, obviamente, com os homens, né? Quer dizer, Não. Os homens que estavam, eles continuavam a frequentar o círculo de amigos e não tinha nada demais. Não só as mulheres afastavam, mas os homens também, né? Os homens também consideravam a mulher desquitada uma pessoa que não podia mais circular naquele meio. Não era considerada uma mulher que tivesse a altura, por exemplo, de ser amiga da mulher dele. Porque poderia desencaminhar as outras mulheres. Poderia virar amante dos homens, mas poderia também desencaminhar as outras mulheres, né? Então, ela era considerada um perigo em todos os sentidos. E o desquite, né, que você estava falando que tinha anúncio para casar no Uruguai, eu não sei se você lembra, você deve lembrar, tinha também aquela igreja brasileira, você lembra? Sim! Que era uma igreja... Eu nunca entendi o que era aquilo, mas eu fui a casamento. Eu tive uma tia, inclusive, que casou na igreja brasileira, que ela já era casada, separou do marido, queria casar de novo. Ela casou na igreja brasileira. E eu fui no casamento dela na igreja brasileira, e eu fui, quando eu era pequenininha, eu fui no primeiro casamento dela na igreja católica, né? E eu nunca entendi o que era essa igreja brasileira, sabe? Porque era um casamento como se fosse igreja mesmo. Tinha uma pessoa do padre, tinha, enfim, era numa igreja. Eu nunca entendi o que era aquilo. Mas essa coisa do desquite é o que eu saiba, e me corrija se eu estiver errado, é uma jabuticaba brasileira, né? Porque a ideia de que você vai permitir que as pessoas se separem, ok, você pode não ter divórcio, né? Muitos países não tinham divórcio, naquela época especialmente. Então você não podia se separar, acabou, esquece. Não vai se separar, vai ficar casado o resto da vida, é isso. Agora, a gente inventou o desquite. Então a pessoa pode se separar, no civil mesmo, não estou nem falando da igreja, né? Isso no civil. No civil. A pessoa pode se separar, mas nunca mais pode casar de novo. Olha que ideia cruel. Olha que coisa maluca, né? Você se separa, tudo bem, legalmente, você não tem mais nada a ver com a sua mulher, com o seu marido, mas nunca mais você vai casar outra vez. E você imagina, e a Ângela Diniz se separou acho que com 29 anos de idade. E você achar aí, sei lá, o marido tinha 30 e muitos, talvez 38, 39. Aí você achar que a pessoa nunca mais vai casar outra vez, a pessoa nunca mais vai poder constituir uma família legal, porque não tinha união civil, não tinha nada disso, né? Se a pessoa casasse de novo, tivesse filhos, eles eram filhos fora do casamento, tinha confusão, era difícil de registrar com o nome do pai, é uma crueldade, né, com as pessoas, você não permitir que a pessoa refaça a vida, né? Você diz, olha, tudo bem,
Tudo bem, então tá, você quer separar, você vai separar, mas a gente vai proibir você de refazer a sua vida dentro do que a sociedade considera correto. Além do valor histórico de você ter feito esse podcast tão bem feito, ele tem esse valor de mostrar o machismo, né? Mostrar o sentimento que existia, inclusive. Rapaz, o advogado dela era o maior criminalista que existia no Brasil. Eu vi, você botou trecho. Como é que você conseguiu esses áudios, Branca? Olha, é muito bom. Você sabe melhor do que eu, que você trabalha com rádio, né? Arquivo de áudio no Brasil é a coisa mais difícil de conseguir. É verdade. É muito difícil, porque não é guardado. Naquela época, esse julgamento apareceu em todo lugar, né? Todas as revistas, todos os jornais, as rádios, a televisão, tudo. E as rádios não têm o arquivo, não tem mais, entendeu? Algumas rádios, a gente foi procurar. O Antônio Venâncio era o nosso pesquisador de áudio, ele é um super pesquisador, conhece todo mundo, conhece todos os arquivos, e ele ia procurar e as pessoas diziam, olha, não sei, talvez tenha, tem um porão ali, tem uma sala ali no fundo, onde tem um monte de caixa com um monte de fita, mas não tem nada organizado, ninguém sabe o que é. E aí você vai lá, é caixa mesmo, sabe? Caixa com um monte de fita, tudo meio solto, tudo meio mofado, ninguém sabe o que é aquilo, não tem nada escrito. Isso quando não queima, né? Porque fita, como filme, queima muito fácil, né? Então, muita coisa queima. Às vezes você chega na rádio, você tenta descobrir, e a pessoa, não, isso aí queimou num incêndio lá em 78, lá em 80. Então, é muito difícil de conseguir. Esse áudio do julgamento, a gente conseguiu na Rádio Nacional. Esse veio da Rádio Nacional. A gente comprou deles. Eles tinham o julgamento inteiro gravado lá, uma sorte que a gente deu, assim, esse não queimou e esse estava lá e estava disponível e a gente não podia tirar de lá para ouvir, então a gente foi para lá ouvir. Eu fui para lá um dia com a Flora, depois a Flora foi para lá um outro dia, passou o dia inteiro lá na Rádio Nacional no Rio de Janeiro, ouvindo tudo para selecionar os trechos que a gente ia precisar e aí licenciar só os trechos que a gente ia precisar. A gente também licenciou muito material da Rede Globo, porque a Rede Globo fez 2 Globo Repórter sobre o caso, saiu no Jornal Nacional, foi muito noticiado. Então a gente licenciou também material da Rede Globo, a gente achou alguma coisa da Rádio Bandeirantes, uma ou outra coisinha. Tem uma chegada do Doca, quando o Doca chega na delegacia, depois de ter fugido, né, porque ele mata ela e foge. Depois ele é encontrado, ele volta, e esse trechinho a gente conseguiu, se eu não me engano, da Rádio Bandeirantes. Você sabe que eu antes fazia outras coisas, mas já tem 27 anos que eu tenho essa rádio de trabalho aqui e eu dou o maior valor a esses arquivos. Por exemplo, no Spotify, nós temos arquivos de todas as entrevistas que fiz com o presidente da República, com políticos, com escritores, muita gente que já morreu. E eu pesquiso, por exemplo, eu ando muito pesquisando radionovela na época, né? Direito de Nascer, Branca. Que legal! Apresentado pela Rádio Nacional. Era uma novela cubana de Félix Cañé, o ator. Ai, que maravilha! E você está pesquisando radionovela? Você vai fazer alguma coisa com isso? Estou tendo uma dificuldade enorme. Às vezes eu consigo um trechozinho aqui, outro ali, mas eu não desisto, porque eu acho que isso é de uma riqueza extraordinária, sabe? Mas você está trabalhando agora em algum podcast? Eu sei que você faz na revista Piauí também, não é, Branca? Não, a gente faz na Novelo, a gente produz o podcast da revista Piauí, o Foro de Teresina, o podcast de política deles, Sim, que sai uma vez por semana. Quem produz é a Rádio Novelo. E a gente fez agora em coprodução da revista Piauí, da Rádio Novelo e de uma redação suíça chamada Suissinfo. A gente lançou há pouco tempo um podcast muito legal, que eu acho que você vai gostar, chamado O Sequestro da Amarelinha, que é sobre corrupção no futebol. E é justamente com os suíços, com essa redação suíça chamada Suissinfo, porque eles estavam interessados na questão do dinheiro da corrupção brasileira lavado na Suíça, sabe? Guardado na Suíça, e de lavagem de dinheiro de corrupção
do Brasil na Suíça. Mas o tema é futebol, o tema não é tanto dinheiro de governo, né, dinheiro público, é dinheiro de futebol. Então conta toda a história do Avelange, do Ricardo Teixeira, a corrupção na FIFA e a corrupção no futebol brasileiro desde a Copa de 50. Começa com a Copa de 50 e a construção da seleção, a construção da importância da amarelinha e a amarelinha sendo usada como forma de, enfim, de alavancar a corrupção na FIFA, sabe? Pelo Avelange, pelo Ricardo Teixeira e tal, conta toda a história de como o Avelange construiu aquela confusão toda que depois deu naquela investigação do FBI, né? Que foi preso um monte de gente lá na Suíça. E a gente conta essa história inteira nesse podcast. Eu acho que você vai gostar, eu acho que seus ouvintes vão gostar também, porque ficou muito legal. Esse a gente fez em coprodução com a Piauí. Sequestro da Amarelinha. Eu vou logo ver isso. A gente fez também, há pouco tempo, também é um dos mais recentes que a gente lançou, o podcast chamado República das Milícias, que é baseado num livro do Bruno Paes Manso, que se chama também, o livro também se chama República das Milícias, e esse a gente produziu para a Globoplay. Você acha na Globoplay e acha também no Deezer, que é uma plataforma francesa nova que está querendo entrar no Brasil, e também acha em todas as outras plataformas, está no Spotify, está em tudo, está no Google Podcast, Apple Podcasts, e em 8 episódios, também histórico, também muito interessante, tem bastante material de arquivo e muitas entrevistas, contando a história de o que é a milícia, de onde veio, por que veio, por que tem mais no Rio do que nos outros lugares do Brasil, por que é um modelo que está se espalhando pelo resto do Brasil, né? Um modelo de negócios, digamos assim, né? Negócio do crime, mas não deixa de ser negócios. A ligação da milícia com o jogo do bicho, a ligação da milícia com os matadores, sabe? O mercado de matadores de aluguel, obviamente da milícia com a polícia, né? É muito interessante, assim, nossa, eu aprendi muito com esse podcast. E esses são 8 episódios, República das Milícias, eu acho que vale a pena também, você vai gostar. Eu, inclusive, entrevistei o escritor desse livro. Eu vou gostar. Branca, você não pode imaginar a alegria minha de conhecer você, viu? O prazer é todo meu. Rapaz, sou seu admirador, o seu trabalho é fantástico, continue, e espero que a gente volte a conversar outras vezes, sabe? Porque é preciso divulgar esse trabalho seu com uma coisa maravilhosa pra gente, viu? Um abração para você. Quando você quiser. Muito obrigada pelo convite, Mário. Parabéns, menina, parabéns. Obrigada. Maravilha, rapaz. Olha, esse pessoal aí sabe trabalhar, viu?